Hoje eu quero falar, eu coloquei até no título aqui da live, eu quero falar sobre o caminho que Jesus oferece que molda a minha subjetividade. Esse tema ele é bem interessante porque vai falar sobre a subjetividade, né? O que a psicologia vai falar de subjetividade? É o conceito que a gente tem de formar as nossas opiniões ou de construir alguma coisa, né? Quando a gente está construindo alguma coisa. E isso me abençoou demais, porque quando a gente vai falar dos caminhos de Jesus e fazer um comparativo sobre subjetividade e a construção de Deus na vida do ser humano, a gente chega a uma grande conclusão de que não há pessoas que passem pelo caminho de Jesus e continuem sendo os mesmos, né? Ele tem o poder de transformar a subjetividade do ser humano. Eu estava lendo um texto aqui no livro de Mateus capítulo 4 e o verso 1, e você vai ver um episódio que Jesus ele é conduzido no deserto, e quando ele está lá no deserto, a Bíblia vai dizer que ele estava 40 dias e 40 noites jejuando, e Satanás se aproxima dele, né? E Satanás faz a seguinte pergunta para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, e é porque os anjos deram ordem ao teu respeito. Olha qual que era a ideia do inimigo. Era bagunçar com todo o propósito divino, com todo o propósito da cruz, né? Porque na cabeça dele era o seguinte: Jesus ele vai se jogar daqui e os anjos vão defendê-lo. Imagina um cara pulando de um penhasco e sair ileso. Qual que era a ideia central dele? Que isso se tornasse o centro de religiosidade, né? Um Jesus que agora ia ser seguido porque pulou de um penhasco e saiu ileso, né? O nosso herói que pulou e agora está ileso. Porque quem é que não gosta de seguir algumas coisas mirabolantes, né? Quem é que não gosta de estar atrás de uma fantasia, seja ela espiritual, seja ela de qualquer âmbito social, mas que traga algum entretenimento? Quando a gente vai olhar para o caminho de Jesus, qual que era o entretenimento do caminho de Jesus? Salvação. Isso incomodava muito os fariseus, isso incomodava muita gente. O próprio inimigo se incomodou com isso, porque como que um filho de Deus, como que alguém que foi designado pelo Pai para ser o remidor, para ser o salvador da nossa geração e das gerações futuras, não operava o poder esperado, não operava aquilo que a humanidade dos fariseus esperavam para acontecer. Jesus veio na contramão de tudo isso, porque o caminho de Jesus ele é simples, né? Todos esperando Jesus entrar em Jerusalém com uma baita festa, Jesus entra num jumentinho. Ou seja, os caminhos de Jesus, o caminho que Jesus quer moldar a nossa subjetividade, ele é muito simples. Jesus ele trata as coisas com uma simplicidade e ele trata do homem com uma coerência e com uma simplicidade que chega a saltar em nós alguns desconfortos quando a gente toma alguma ação que não é semelhante a uma ação em que o nosso Cristo ele tomaria. Quando a gente vai falar de subjetividade, quando nós fomos alcançados pela graça, a primeira coisa que o Senhor fez foi tocar na nossa subjetividade. Porque a subjetividade ela trabalha tanto no indivíduo como no coletivo. E não há um exemplo maior de subjetividade para falar do que a gente falar da Trindade, né? Quando você vai ver Cristo, e eu vou usar Cristo no Antigo Testamento porque ele diz: eu e o Pai somos um. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Era um Deus que estava criando a subjetividade do homem dentro da sua ideia central. Ou seja, nós três, que somos um só,
vamos construir a subjetividade do homem, ou seja, a opinião do homem vai estar pautada na eternidade. É por isso que o Jó vai dizer assim, cara, tem um buraco dentro de mim, eterno, que não há nada no mundo que eu encontre resposta para ele. Existe coisas que eu busco, que eu procuro, que não vão sanar a minha dor, não vão curar as feridas do meu caminho, ou não vão trazer as respostas que eu preciso. Aí tudo aquilo que não tem resposta, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é inacabado, tudo aquilo que não tem jeito, quando confronta ou entra no caminho de Jesus, é como se Jesus trouxesse para refazer a subjetividade desse homem, refazer a ideia de eternidade desse homem. Isso é interessante quando a gente para pensar nisso, porque quando Jesus estava na sua humanidade, em Mateus capítulo 4, verso 1, Satanás tentou pegar ele na sua humanidade. Porém, o que despertou em Cristo foi a sua divindade, que automaticamente moldou toda a sua humanidade. E é isso que ele tenta fazer com a gente hoje. E é isso que ele quer fazer com a gente hoje. Por que eu usei essa palavra, ele tenta fazer com a gente hoje? Porque ele vai respeitar a nossa decisão. Cristo é um Cristo que respeita a decisão do ser humano. Ele vai se tornar aquilo que ele decidir se tornar. Você não vai ver um Cristo colocando uma faca no teu pescoço dizendo, cara, você tem que me seguir. Vem para mim porque eu vou mudar a sua subjetividade. Não, isso está condicionado a uma decisão nossa. E isso aqui é poderoso. Aí sabe o que é poderoso? Porque Jesus ele causou muita discórdia por onde ele passou, né? Os caminhos de Jesus e os passos de Jesus, aonde ele foi construindo, era como o vento do Espírito soprando e impulsionando a um novo de Deus que tinha chegado naquele tempo. Ou seja, era Cristo convidando as pessoas a participarem do novo. Quando a gente vai falar do Novo Testamento, quando a gente vai falar daquilo que é novo, era um caminho novo que ele estava trazendo para nós. Era um caminho novo que ele estava trazendo para o povo, para que eles tornassem ao arrependimento, para que eles fossem refeitos em sua espiritualidade. Aí, o que é fantástico nisso, que ele entra no templo e ele começa a pregar, e ele começa a falar sobre a lei, ele começa a falar sobre os propósitos da sua vinda, e isso tine no ouvido dos fariseus como uma afronta, como uma heresia. Só que mal sabia eles que era Jesus tocando o caminho da eternidade deles. A gente falar de caminho da eternidade, a gente falar sobre subjetividade, ela vai totalmente bater em alguns conflitos com a nossa humanidade, porque o caminho que Jesus oferece é o caminho inverso de tudo aquilo que a gente pensa, né? Quando Jesus, no capítulo 7 de João, ele entra no templo e ele começa a falar para os fariseus e aqueles que eram simpatizantes da fé, aqueles que o acompanhavam, e ele falando do reino, ele falando das belezas do reino, e alguns questionando ele sobre a lei, ele vai dizer uma coisa fantástica no versículo 38. Ele diz, quem crê em mim, rios de água viva emanarão do seu ventre. Jesus era sensacional, Jesus não dava um ponto sem nó. Ele estava ensinando bem no tempo que era na festa do tabernáculo, e os homens se reuniam lá, e olha que interessante, eles levavam água para o templo para se lavarem, para tirar todas as suas imperfeições, as suas impurezas, tiravam, lavava antes de entrar no templo. Aí Jesus vai na contramão de tudo isso e fala assim para eles, cara, se vocês creem em mim, rios de água viva emanarão do interior de vocês. Ele estava falando não de uma água natural, mas uma água que fluiria do interior deles. E os caras ficaram perturbados quando Jesus começa a falar isso. E eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Você vai ver no capítulo 7 Jesus ensinando sobre o que ele faria com um homem que entrasse no seu caminho. Ele mudaria a sua subjetividade. Quando nós vamos para o capítulo 8 de João, eles estão com uma mulher adúltera e eles encontram Jesus, cara. E isso aqui é poderoso.
porque eles vão até Jesus e disse assim: eu quero ver se esse cara que está dizendo que transforma, que muda a subjetividade das pessoas, que muda o caminho das pessoas, eu quero ver o que ele vai fazer agora. Porque na lei do Moisés, uma mulher que era pega em ato de adultério tinha que ser expulsa da cidade e apedrejada. Só que eles não sabiam que eles estavam trazendo essa mulher para o caminho de Jesus, cara. E não existe pessoas que entram no caminho de Jesus e não sejam restauradas e não sejam mudadas dentro da sua trajetória. Quando eles trazem ela e dizem assim: essa mulher foi pega em adultério, o que você vai dizer agora? Porque a lei diz que nós temos que apedrejá-la. Jesus, calmo, tranquilo, olha para eles e diz assim: o que diz a lei? A lei diz que temos que apedrejá-la. Aí Jesus volta, pergunta para eles e diz assim: então tá bom, vamos lá. Aquele que não tiver nenhum problema aqui, aquele que não tiver nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. Quando a nossa subjetividade encontra o caminho de Cristo, é como se ele nos desarmasse. Eu quero liberar essa palavra para você. Todo homem que encontra Jesus no caminho, automaticamente ele começa a deixar as suas pedras no caminho. Ele vem numa posição de ataque, mas quando ele encontra com Jesus, ele muda toda a natureza do ser humano, cara. Isso aqui é poderoso porque ele consegue desarmar eles. Ele consegue mudar o comportamento daqueles homens de maneira que as pedras vão caindo no chão. E eu acredito que não foi só a subjetividade da mulher que ele mudou, mas ele mudou a subjetividade de todos aqueles que estavam acusando também. E Jesus olha para ela e diz assim: aonde estão os teus acusadores? Isso aqui é poderoso, porque Jesus, quando ele fala onde estão os seus acusadores, no livro de Provérbios vai dizer assim: se os seus caminhos eles forem agradáveis ao Senhor, até com os teus inimigos fará com que tenha paz com eles. Cara, automaticamente ela entrou no caminho de Jesus, Jesus desarmou os caras, Jesus perdoou ela encontrou paz no caminho. E no livro de João, capítulo 14, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela entrou no caminho, encontrou a verdade, logo encontrou paz. Puxa vida, tem alguém aí comigo? Encontrou paz. As pedras que seriam lançadas sobre ela agora não tiveram efeito algum, cara. Porque ele conseguiu transformar todo o seu caminho. Ele conseguiu mudar toda a história daquela mulher. Ele conseguiu também mudar a história dos fariseus, porque eles perderam a força. Disse: cara, quem é esse cara que fala desse jeito e nos desarma? Somente ele é capaz de desarmar alguém sem usar arma. Somente ele é capaz de colocar o homem na sua centralidade sem usar força nenhuma. Isso aqui é demais, cara. Porque ele vai falar de perdão, ele vai falar de misericórdia, misericórdia. Essa mulher encontrou o coração dele entrando na miserável. Miseris vem de miserável, cardia vem de coração, batimento. Então, ela entra no caminho de Jesus automaticamente. A identidade de Jesus passa para ela. Ou seja, ela encontrou a subjetividade. Alguém que construiu com ela no seu caminho. Isso aqui é poderoso. Sabe o que eu gosto de pensar? Que quando um homem encontra Cristo de verdade, ele muda seu comportamento de tal maneira que por onde ele trafega, por onde ele passa, as pessoas notam que ele é diferente. As pessoas notam que ele tem alguma coisa que é diferente, que é inexplicável. Primeiro que Jesus ele trabalha no campo da empatia, né? Porque ele encontra a mulher, ele faz com que os homens se coloquem no lugar dela, porque eles queriam apedrejá-la. E Jesus joga a responsabilidade sobre eles e diz assim: vamos lá, qualquer um de vocês que não tiver nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Foi o desarmamento espiritual nesse momento. Isso aqui
é poderoso. Aí esses dias eu ouvi alguém dizer assim: o que Jesus escrevia no chão enquanto ele abaixava a cabeça e os homens estavam julgando, né? O que ele escrevia no chão? Aí eu também já preguei várias vezes sobre o que Jesus escreveu no chão. E tantas coisas que a gente vai falar, né? O que Jesus escreveu no chão. Ah, Jesus estava escrevendo o nome da mulher, ou estava escrevendo qualquer outra coisa. Mas quando a gente vai falar dos caminhos de Jesus e sua ideia de subjetividade, a gente vai entender uma coisa poderosa. O Jeremias 17,13 vai dizer assim: ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te abandona serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra o nome deles, porque o abandonaram, Senhor, fonte das águas vivas. Aí olha que poderoso. Os caras ficaram enfurecidos com Jesus porque ele disse assim: se vocês creem em mim, rios de água viva emanarão do seu ventre. Eles levam uma mulher para apedrejar. Jesus olha para a terra e começa a escrever o nome de cada um dos fariseus, porque ele faz com que eles reconheçam que eles são pecadores. Jeremias vai dizer: aqueles que te abandonam, Senhor, terão o seu nome escrito sobre a terra. Ou seja, Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles que estavam acusando. Subjetividade. Subjetividade. Se eu estivesse na igreja agora, eu diria: olha para o teu irmão e diga para ele: olhe para o chão e vê se teu nome não está aí. Porque quando a gente é mudado na nossa subjetividade, o Senhor é capaz de transformar a nossa existência. Ele é capaz de transformar tudo em nós. Uma vez eu escutei uma reportagem de um país desenvolvido, e é isso que Cristo quer fazer em nós. Ele quer nos desenvolver de uma forma poderosa. E ele disse assim que estava num grande evento e as pessoas que chegavam mais cedo estacionavam seus carros longe, né? E ele ficou abismado com aquilo. E ele se dirigiu a uma das pessoas e disse assim: mas por que você está encostando o seu carro tão longe? E você chegou cedo, você tem lugar cativo, você tem lugar privilegiado. Ele disse: não, a gente está pensando naqueles que vão chegar atrasados. Eles precisam ter lugar. Ou seja, quando a gente encontra o caminho de Cristo, a gente deixa de ser beneficiado para beneficiar. A gente se realiza mais abençoando do que ser abençoado. A gente se realiza mais vendo o outro viver milagres e vitórias do Senhor do que propriamente a nossa vida. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente. É isso que Cristo faz com a gente. É isto que o molde de Deus ele faz com o nosso ser. Ele faz conosco. Ou seja, Deus ele quer transformar a nossa subjetividade. Deus ele quer encontrar um espaço em nossa vida em que o caminho dele possa ser construído em nós. Nós estamos numa construção diária. Todos nós estamos numa construção diariamente em Cristo. E que nós nunca venhamos perder isso em nós. Porque todas as vezes que o Senhor nos convidar a orar, Ele está nos convidando a participar do processo. Quando Ele disse: façamos o homem, Ele também está dizendo isso para nós. Vamos construir a sua subjetividade comigo. Vamos construir algo novo junto comigo. Amém. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus possa guardar o seu coração. É um privilégio falar aqui com vocês. E eu quero fazer uma oração agora. Eu quero encerrar fazendo uma oração juntamente com você. Se você estiver aí com a sua família, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Porque um dia a tua palavra nos alcançou. Porque um dia, Senhor, os nossos caminhos, eles se cruzaram com o teu. E isso transformou tudo aquilo que somos. Mudou toda a nossa maneira de pensar, Senhor. Mudou a rota da nossa vida. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque um dia a sentença do mundo disse para nós que não tínhamos mais jeito.
mas veio a Tua palavra e transformou a nossa vida de tal maneira, Senhor, que nós temos convicção do Teu perdão. Nós temos convicções da Tua graça sobre a nossa vida. Nós Te louvamos porque o Teu Evangelho, todos os dias, ele nos apontam a Tua cruz, Senhor, para que nós nunca venhamos nos esquecer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi que mudou toda a minha estadia na terra, Senhor. Embora a minha vida aqui ela seja de passagem, Senhor, mas o Senhor é o maior interessado em que a minha vida ela venha deixar um legado, Senhor, para aqueles que virão. Então, em nome de Jesus, continue trabalhando em nós, continue trabalhando em nossa vida, continue moldando a nossa subjetividade, Senhor. Porque é muito fácil, Senhor, nós sermos influenciados por opiniões, influenciados por algum julgamento, mas o Senhor é um Deus que quando os julgamentos dos homens, Senhor, eles nos alcançam, somente a Tua palavra é capaz de desarmar, somente a Tua palavra é capaz de tirar todas as pedras, Senhor, que são contrárias. Então, em nome de Jesus, eu abençoo Teus filhos, eu abençoo essa comunidade, eu abençoo a todos, Senhor, que estão participando desse devocional hoje. E quero declarar em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque nós fomos alcançados na sua subjetividade, nós fomos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua proteção, e é por isso que nós Te amamos, Senhor. É por isso que nós amamos a Tua palavra, porque a Tua palavra sempre vai nos trazer para perto de Ti, Senhor. Sempre vai trazer para perto de Ti, Senhor. O julgamento dos homens vão nos jogar para próximo da morte, mas quando a gente corre para Ti, Senhor, o Senhor nos aproxima da vida. O Senhor nos dá vida e vida com abundância, Senhor. E se um dia, Senhor, nós sentirmos sede, o Senhor disse que rios de água viva emanariam do nosso ventre, Senhor. O Senhor disse para aquela mulher que se ela tomasse da água que o Senhor oferecesse, ela nunca mais teria sede, Senhor. Dai-nos dessa água, que nós nunca venhamos ter sede, Senhor. Que somente a Tua palavra e somente a Tua presença nos mantenha, Senhor. Nos mantenha, Senhor, perto de Ti. Perto de Ti. Que a Tua palavra nos amarre em Ti. Que a Tua palavra traga a mesma fala que Paulo disse, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por passar esse tempo aqui com a gente. Ficou aqui 20 pessoas o tempo todo. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana, final de semana, né? Que amanhã já é sexta-feira. Tenham um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, que Deus te guarde. Que as bênçãos do Senhor te alcance a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Paz.